Então, gente, hoje a nossa aula é sobre saúde da mulher, né? A gente vai tratar de assuntos como cólica, libido. Tem alguém precisando aí? A gente vai falar do climatério, para quem já está entrando aí na menopausa, que está mudando tudo no corpo. A gente vai falar de menopausa, aqueles calores, aqueles rachos da menopausa. Vamos falar também de que mais? Mioma, tá? Muita gente vem sofrendo com mioma e endometriose, tá? Então, como é que tá a saúde de vocês em relação a essas questões hormonais? Eu ainda fico impactada com a resposta dos óleos essenciais nessas questões hormonais. Gente, é muito rápido o resultado. Eu posso dar minha participação aqui em relação à cólica e a fluxo menstrual, tá? É um tema voltado para a mulher, mas durante a aula a gente vai dar dicas para os homens também, viu, gente? Que eles também têm hormônio, né? Então, independente do sexo, o hormônio é vida, né? A gente precisa dele para tudo. Eu estou trazendo algumas convidadas especiais aqui, biomédicas, enfermeira, que vai estar trazendo de forma científica o porquê que os óleos essenciais realmente funcionam nessa questão hormonal. Mas eu, Viviane, eu sofria muito com cólica. Eu lembro que toda a minha adolescência eu usava dois absorventes noturnos porque o meu fluxo era muito forte, a fase adulta continuou da mesma forma. Eu passava muitos constrangimentos em avião, melava poltrona, restaurante. Eu lembro que tinha dias que eu acordava, e aquele fluxo estava tão intenso que escorria pela perna. E era acompanhado, lógico, de TPM e também de uma cólica e uma enxaqueca muito severa. Então, eu tomava vários medicamentos, né? Buscopan, Dorflex, dipirona, e, gente, não resolvia. Eu ficava exatamente 3 dias prostrada na cama, eu não conseguia fazer absolutamente nada de tanta cólica e tanta dor de cabeça que eu tinha. Eu tenho um resultado com óleo de lavanda em relação à depressão e ansiedade. E aí eu falei assim, será que existe algum óleo essencial que me ajude nesse período menstrual em relação a essas cólicas severas e esse fluxo tão intenso? E nos meus estudos eu encontrei o óleo de sálvia esclareia. E eu quero falar para vocês que eu comecei a fazer uso. Na primeira vez que eu usei, era um período de 10 dias, quando eu descobri que a sálvia esclareia poderia me ajudar, junto com o Claricalme, tá? Então já pega a nota aí, salve esclareia e Claricalme. E eu comecei a passar o Claricalme no umbigo, no pulso, e fazer ingestão de 2 gotas de salve esclareia de manhã e de noite. Gente, nesse mês, a minha menstruação chegou que eu não sentia nem dor nos seios. O indicativo de que eu iria ficar menstruada era justamente aquela enxaqueca, aquele enjoo, né, aquela cólica, e os meus seios, eles ficavam muito doloridos. Você acredita que a menstruação chegou e eu não senti absolutamente nada? Mas é nada mesmo, nem a dorzinha no peito, nem a cólica, não tive enxaqueca, né? E eu me lembro que até a secretária do meu namorado falou assim: parece que você agora não tá mais de TPM, não. Eu não tinha TPM, era claro, ficava irritada, nervosa. Gente, os maridos agradecem também, né, gente? É algo que você vai fazer para você, mas tenha certeza que seu marido e quem convive com você vai agradecer demais. Então, esse é o meu depoimento sobre cólicas, fluxo menstrual. Eu vejo aí muitas adolescentes sofrendo e tenha certeza que os óleos essenciais, eles trazem uma resposta muito rápida, tá bom? Então, para começar, eu quero trazer aqui não sei se já está na sala, tá sim. Eu quero trazer ela, que é biomédica, tá bom? A doutora Maísa, e ela vai trazer aqui para vocês um pouco do conceito do que é o óleo e por que ele tem essa ação nas questões hormonais e em diversas patologias relacionadas à saúde feminina. Então, Mai, você está aqui, está ouvindo? Você. Tô, só porque eu só percebi agora que eu estava com a câmera fechada. Ok. Desculpe. Seja bem-vinda. Tô. Fala aqui com a Obrigada. gente.
Oi, gente, boa noite. Deixa eu ver aqui a carinha de vocês, né? Muita gente na sala, que bom. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, a Vivi, por mais uma vez a gente ter essa oportunidade aqui de compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento para falar sobre os óleos essenciais e o impacto positivo que eles causam na nossa vida, né? Porque, assim, realmente é um divisor de águas para quem começa a usar a aromaterapia como uma ferramenta de saúde e quando a gente compara na nossa fase anterior a isso. Então, eu queria saber aqui de vocês primeiro, interagir um pouquinho, quem é da sala aqui que é convidado? Tem convidados? Fala aqui no chat. Oi, Juliana, seja bem-vinda. Agradeço a pessoa que te convidou, viu? Ela está te fazendo um excelente, te dando um excelente presente. Eliana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, gente. Que bom que tem pessoas aqui que talvez tenham ouvido pouco sobre a aromaterapia, mas a gente vai estar trazendo hoje, né, através dessa aula, um tema muito polêmico, vamos dizer assim, e que atinge muitas mulheres, né? E qual é o meu objetivo? Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Maísa Araújo, eu sou biomédica de formação e também sou aromaterapeuta, sou apaixonada pelos óleos essenciais e, claro, como usuária desses óleos, há 2 anos e meio, eu, graças a Deus, me livrei, pelo menos até então, da utilização de medicações alopatas. Eu não sou contra a alopatia, mas é, eu garanto para vocês que se a gente consegue diminuir essa carga tóxica aí de tanta medicação que a gente utiliza, certamente a gente vai ter mais oportunidade de viver com qualidade de vida. E como eu já disse que sou usuária, eu tenho realmente um depoimento sobre óleos essenciais na saúde feminina. Vivi citou as cólicas menstruais e eu também vou compartilhar a minha experiência, porque eu sempre fui uma adolescente que sofria com muitas cólicas. Eu ia para no hospital, então, assim, todos os meses, o Hospital São Lucas, aqui na minha cidade, os plantonistas já me conheciam, e como minha mãe é da enfermagem, tinha um médico que já conhecia a gente, e ele disse, Dona Odete, não tem problema, você pode fazer o soro com profenide na veia para Maísa em sua casa, você não tem que estar todos os meses nos visitando, né? E foi assim que aconteceu durante bastante tempo aí, da minha adolescência e na fase adulta também. Então, não tinha Buscopan, não tinha Ponstan, não tinha, sei lá, essas medicações todas aí que a gente está acostumada a tomar, associações delas que fizessem a minha cólica passar. E eu investiguei sobre endometriose, investiguei sobre alguma disfunção, e realmente eu entendi que eu tinha uma disfunção no músculo liso e que não contraía o suficiente para que o fluxo menstrual viesse. E aí o organismo ele fazia isso para compensar, né? Para que eu pudesse ter ali meu ciclo de forma coerente, vamos dizer assim. E, de fato, o que me ajudou bastante em relação às cólicas foi esse maravilhoso aqui, esse mix de óleos essenciais Claricalme, que é um óleo, um mix de óleos femininos, né, para a saúde da mulher, para o equilíbrio hormonal. O gerânio também me ajudou bastante em relação a cólicas. Em relação ao humor, esse é o meu perfume natural. Eu amo. Para quem convive comigo aqui sabe que eu amo o Whisper. Eu falo muito sobre ele e eu gosto demais. Mas o que eu quero dizer para vocês é que os óleos essenciais, eu acredito que a maioria aqui já saiba, eles têm a função, né? São compostos químicos naturais, 100% naturais, e a gente tem uma vantagem absurda de utilizar da doTERRA
como a fonte dos nossos óleos, porque a gente sabe que é uma empresa que tem respaldo e nos oferece óleos 100% puros, né, sem aditivos sintéticos, que passam por rigorosos testes de qualidade para garantir que cada vidrinho desse que chegue na nossa casa, ele tenha, além de pureza, né, nos seus componentes, ele também não tenha contaminantes. Então, nos dá segurança para utilizar das três formas que naturalmente a gente utiliza, né? Aromática, ingestão e uso tópico. Mas, além deles serem componentes químicos naturais, eles nos auxiliam na nossa saúde física e na nossa saúde emocional. E a saúde hormonal também não foge disso. Mas aí eu fui questionada, Maísa, em alguns momentos da minha trajetória aí com a aromaterapia, eu fui questionada, mas é seguro mesmo usar óleos essenciais, principalmente na forma de ingestão, né? E também é eficaz, porque são perguntas que as pessoas que às vezes não têm o conhecimento ou não teve acesso à informação, é uma coisa nova, é um mundo novo a aromaterapia, é, se questionam e nos questionam, né? E aí eu garanto para vocês que sim, como profissional de saúde, eu jamais iria estar compartilhando uma informação que fosse é, inverídica, né? E eu posso provar, não com as minhas palavras, mas com respaldo científico, né? Com respaldo científico. A aromaterapia, ela é uma prática integrativa, né? Complementar aí, faz parte das PICs, né? Que está super na moda esse termo, mas ela hoje já é reconhecida como uma prática terapêutica natural, inclusive associada ao quadro de terapias integrativas do Sistema Único de Saúde. Então, é, já é de convir que jamais o Sistema Único de Saúde ia integrar uma terapia, né, alternativa que não fosse confiável, né? Então, a gente já tem esse respaldo. E esse dado, gente, está no GovBR, que é o site oficial do nosso governo, né, do Brasil. Então, vocês podem encontrar a prática da aromaterapia como uma prática integrativa aí já reconhecida. E, além disso, eu também venho trazer respaldo científico. Como? Primeiro, como a gente vai falar de hormônio, eu vou trazer um pouco aqui mais para o mundo feminino, né? As mulheres sofrem mais com as alterações hormonais aí, né? Ô Vivi, só um adendo aqui, se eu me prolongar, me Certo, interrompa, por tranquilo, tá favor, tá? ótimo, pode seguir. Tá. Então, assim, as mulheres elas sofrem mais com essa variação hormonal, porque a gente tem um ciclo aí, né? Um ciclo que varia de fase estrogênica, fase ovulatória, fase lútea. A gente tem o período que a gente ovula, e aí a gente, todo esse ciclo, a gente sofre grandes alterações de hormônio, como estrógeno, progesterona, né? A própria testosterona. E aí, é, só que existe uma coisa fisiológica, né? Que é quando a gente tem essa variação natural, mas que os hormônios eles estão ali equalizados, né? De acordo com cada fase da mulher. Mas existe também uma interação patológica que altera esse ciclo, que principalmente é denominada de inflamação. Então, essas repercussões que eu falei, como cólica menstrual, que eu vou citar aqui como síndrome dos ovários policísticos, como endometriose, deixa eu ver, até a própria infertilidade, elas têm uma ligação direta com quadros inflamatórios, que podem ser clínicos, né, ter repercussões clínicas, né, quando você já tem uma doença e que já apresenta sintomas aí, ou até um quadro de inflamação que a gente chama de subclínica. Eita, mas agora você complicou. Realmente, a gente que vive em um mundo que tem estresse, a gente usa produto de limpeza, a gente usa cosméticos, perfumes e tudo mais,
a gente realmente sofre com interações que desfavorecem o equilíbrio dos nossos hormônios, né? E eu quero compartilhar aqui, eu estou liberada para compartilhar a tela. Eu quero Vou colocar compartilhar você aqui como co-host. rapidinho. Mas, Maísa, os óleos essenciais têm eficácia mesmo? Tem. E eu quero, antes de falar de hormônio, eu quero falar do sono. O sono, ele é Já, Mai, um. veja se você consegue aí compartilhar. Tá, é só para mostrar um artigo científico aqui rapidinho. Certo. Gente, não vai ser chato, não, viu? Eu não vou demorar. Gente, enquanto isso, vocês podem colocar as perguntas de vocês. Já tem gente aqui pedindo soluções para Hashimoto, né? É um assunto que a gente não vai falar hoje, mas a gente pode montar protocolo aqui no particular. Adenomiose também aqui estão perguntando. Hoje a gente vai falar sobre endometriose, mas nada impede de você estar usando alguns óleos que a gente vai estar falando, tá bom? Mas compartilhem aí no chat as dúvidas de vocês, quais são as soluções que vocês querem. E quem já tem resultado, eu quero pedir para vocês colocarem aí o que você tinha, né? E qual foi a solução que você usou, qual foi o óleo que você usou. Então, eu tinha muita cólica, usei Claricalma e Salves Clareia. Ah, tinha menopausa. Já faz aí para a gente, que eu vou ler daqui a pouquinho aqui. E eu contei com a contribuição de vocês também. Pode seguir, Mai. Tá, rapidinho. Por que é que eu vou falar rapidinho assim do sono? Porque no momento que a gente dorme que as nossas células elas se renovam 4 vezes mais do que durante o dia. E é durante o sono que elas também vão restabelecer é, todas as áreas que tem dentro da nossa célula. Eu digo que é uma organização, né? A célula, ela é cheia de compartimentos e cada um tem sua função. Então, durante a noite é o momento que tem o reparo celular. E se a gente não tem uma qualidade do sono adequada, o que é que impacta nisso? Principalmente na produção de hormônios. E a gente não vai falar sobre hormônios. Então, se a gente não alcança uma boa qualidade do sono, é aquela chamada estágio do sono REM, que é o sono reparador, a gente não consegue ter funções com qualidade no nosso organismo. E aí, onde é que entra a qualidade os óleos essenciais ajudando na qualidade do sono? A gente tem um artigo científico aqui que fala sobre a camomila romana, o extrato de camomila romana, né, na qualidade do sono aí. E, e esse artigo ele veio mostrar que idosos, foi um artigo que utilizou idosos de mais de 60 anos, né, onde ele avaliava, né, o efeito do extrato da camomila na qualidade do sono dos idosos. E o que é que se percebeu? Que durante 2 semanas, quer dizer, eles fizeram, existe uma classificação chamada classificação de Fitzburg, que é uma classificação do sono. E aí eles analisaram toda essa amostragem, todos esses idosos na fase inicial, 2 semanas após o uso, a utilização da camomila, 28 dias após, né, e 2 semanas após a finalização desse estudo. E o que é que eles concluíram? Que a qualidade do sono desses idosos melhoraram absurdamente, além de melhorar a questão da cognição. Eu não vou me aprofundar no estudo, gente, mas, eita, eu acho que me desculpa aí. Onde é que eu paro? Não, não está Não me vendo, né? compartilhou, não, Mai. Não compartilhou, não. Você só Sério? falou. Sério. Tá, ok. Tá ótimo. A gente entendeu. É, então, assim, é, o- com esse artigo científico, eu vim mostrar a eficácia dos óleos essenciais em um fator que é importante para a gente, o sono, tá? E em relação aos hormônios, a gente tem vários. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar e colocar assim, por exemplo, óleos essenciais e insônia, já que estou falando do sono aqui, vocês vão achar mais de 48 mil publicações científicas que vão respaldar a ação dos óleos essenciais em relação a esse tema.
Deixa o site aqui que você usa, Mai, para estudo A gente científico. normalmente, existem várias plataformas científicas que a gente pode encontrar aí, artigos, mas existe uma chamada PubMed, vou colocar aqui no comentário. Isso, pronto, obrigada, Vitor. PubMed, ou PubMed, enfim, a gente está no Brasil, né? Que vocês encontram aí muito artigo científico de qualidade, gente, porque a gente tem um grande problema, né? Que a gente tem coisas de qualidade e coisas não tão de qualidades. E aí, nesse site, a gente encontra artigos que são de revisão de literatura, mas com muita amostra, artigos de meta-análise e de estudos duplo cego. E o que é isso? São artigos de boa qualidade, né? Que fazem testes com humanos, fazem. Então, enfim, eu não vou me aprofundar nisso, que é muito científico. Mas vamos falar sobre a interação hormonal nesse outro artigo científico aqui, rapidinho. Muito interessante esse artigo, minha gente, que fala sobre eu amo esse artigo. Pronto. A exposição olfatória de Não indivíduos. compartilhou, viu, Mai? Se você está pensando em compartilhar, não foi. Oh, não foi? Se quiser mandar no WhatsApp aqui, eu tento compartilhar. Veja agora. Está compartilhando? Não? Está, está. Estava? Pronto. Então Tava, agora é porque meu microfone estava fechado. tá, Tava, ok. você disse que Pronto, você. Agora, vai. pronto, então, ok. Agora foi. Esse Pode artigo é seguir. muito interessante, que ele vem respaldar, ele vem falar sobre a exposição de indivíduos, né, mulheres, na fase, na fase folicular, que há o beta-cariofileno. E qual é um dos óleos essenciais que é muito rico em beta-cariofileno e que aumenta os níveis de testosterona? O ilang-ilang, minha gente. Ilang-ilang é uma maravilha na vida do homem e da mulher. Principalmente mulheres, né, que têm é, desorganizações hormonais ou estão na fase da menopausa e pré-menopausa, enfim. Mas esse artigo, ele avaliou mulheres nessa fase folicular, né? E elas foram expostas, né, de forma inalatória ao ilang-ilang e também ao dipropilenoglicol. E o que é esse dipropilenoglicol? Compostos químicos que são normalmente usados como solventes nos laboratórios e utilizados como fixadores de perfumes e cosméticos. Então, esse artigo ele vem trazer para a gente um alerta sobre a nossa exposição a produtos sintéticos que são disruptores endócrinos. Né? O que são disruptores endócrinos? Aqueles produtos que fazem com que os nossos hormônios estejam em desordem. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quanto a isso. E o que é que foi visto aqui nesse artigo? Que na exposição de beta-creofileno, que no caso é o ilang-ilang, é, a 3% por 20 minutos de forma diária, o que é que aconteceu? Aumentou significativamente a concentração de testosterona salivar. E se tem na saliva, tem também na corrente sanguínea, né? Muito mais do que na saliva. Mas, em contrapartida, não houve aumento do estrógeno. E isso é de extrema importância. Por quê? Porque lembra que eu falei lá no início que a gente tem fases, né? A fase estrogênica, a fase estrogênica, a fase que a progesterona vai estar alta no nosso ciclo menstrual lá. Só que durante um quadro inflamatório, o estrógeno, o certo é ele dar um pico e voltar para a base. Mas durante a inflamação, ele dá um pico e continua lá em cima. Então, isso é terrível para a mulher. Por isso que, às vezes, tem mulheres que não conseguem emagrecer. Enfim, desordens hormonais e aquelas doenças que eu também falei, né? Tudo de cunho hormonal. E
a gente tem essa ajuda aqui, grandiosa, com óleo essencial de ylang-ylang, que vai favorecer aí no aumento da testosterona. Pronto. E outro óleo essencial que também é muito favorável para a saúde da mulher é o óleo de gerânio. E a gente também tem respaldo científico com o óleo de gerânio. Né? A gente tem artigos científicos aqui que comprovam a interação dos óleos essenciais com os receptores hormonais femininos e também relacionados a doenças de reprodução, né? Então, o gerânio, por exemplo, é um óleo que ele tem marcadores específicos para os hormônios femininos. Então, ele é excelente agregador aí para tratar alterações hormonais e todas aquelas doenças que são de cunho hormonal, menopausa, síndrome do ovário policístico, qualquer descontrole hormonal que a mulher, principalmente, venha a ter, que é um óleo essencial bastante feminino, e a gente percebe uma grande igualdade entre eles sobre de onde eles são extraídos. Normalmente, esses óleos eles são extraídos das flores, né? Os óleos que têm muita repercussão hormonal, eles normalmente são extraídos das flores. E tem perfumes maravilhosos. Eu vou ficar com minha contribuição por aqui, querendo convidar vocês. Eu espero que eu tenha deixado um gostinho de quero mais. E para que vocês, para quem é de Aracaju ou região e queiram vir a Aracaju, eu quero convidar vocês para um evento fantástico que vai acontecer no dia 17 de maio, que é só especial para mulheres. Desculpe os homens que estão aqui na sala, mas esse momento é nosso. É o Entre Aromas e Sentidos. É um evento que vai falar sobre saúde feminina e sexualidade. E a gente vai contar com grandes profissionais, como a terapeuta de relacionamentos e sexóloga Andresa Coutinho. Eu também vou dar minha contribuição, porque eu sou citologista clínica na minha formação. Vou falar sobre saúde da mulher. Também nós vamos contar com a doutora Rita Trindade, que ela é PhD em microbiologia e ela é terapeuta integrativa, e também com a fantástica e experiente contribuição de Valéria Barros, nossa Daimon, que ela é aromaterapeuta e ela tem muito a agregar aqui, falando sobre óleos essenciais. Então, tirem print dessa tela, se inscrevam aí no link, porque vai ser um momento muito agradável, descontraído. Nossa, eu estou ansiosa para chegar esse dia. Agradeço, espero que eu tenha somado aqui na minha participação, Muito bom, e eu vou ficar aqui até o final. todo mundo com gostinho de quero mais, querendo escutar mais, com tanto conhecimento, né? Essa enciclopédia ambulante que você é. Sou nada. Mas muito bom, Mai, muito obrigada por trazer aí comprovações científicas, falar da Sim. questão do estrogênio, que muita gente tem medo de usar, achando que vai dar câncer, né, que vai estimular. Então, cai por terra isso, tá? Então, achei isso muito interessante. Você focou em dois óleos extremamente importantes, que são o ylang-ylang e gerânio. Eu tomei nota aqui. O ylang-ylang, gente, já aproveitem aí, é um óleo excelente para a libido também, viu? Para os homens também. Eu tenho muitos clientes homens. Eu não vou expor aqui vocês, minhas consultoras, tem algumas na sala, mas elas me contam o que os maridos fazem, o que eles falam e fazem. Vi, deixa eu só complementar uma coisinha que você falou sobre isso, sobre a questão do câncer. Gente, isso é um mito, certo? Primeiro que os óleos essenciais, eles não são reposição hormonal, tá? O que é que os óleos essenciais, eles fazem? Eles são, eles são adaptógenos e vão fazer com que o nosso organismo produza o que está em falta. Se a gente está com baixa produção de hormônio de X ou de Y, ele vai lá e estimula, através dos receptores que eu falei aqui sobre o gerânio, e também nos outros óleos essenciais também acontece, eles vão lá e estimulam com que essa produção ela seja equilibrada.
Então, é somente isso. Tudo que é vindo de Deus jamais ia trazer uma coisa ruim para a gente. E os óleos essenciais são Ótimo, presentes de papai para a gente. ótimo. Então, é só saúde e bem-estar, viu? Aproveitem aí. Muito E bom, Márcia. libido também. E libido também. Então, aproveitando o gancho aqui dos dois óleos essenciais que ela falou, o Lang Lang, gente, é muito bom também para lubrificação vaginal, tá? Então, você vai trabalhar essa questão da libido. Então, eu tenho vários maridos aqui, que as esposas que me contam, né? Inclusive, um médico tem um depoimento impactante que eles já iam fazer reposição hormonal. E usando esse óleo, não precisou, né? Então, eu indico 2 gotinhas sublingual manhã e noite. Terceiro dia você já está subindo pelas paredes. Então, se você não tem companheiro, não use. E ele é muito bom também para lubrificação vaginal. Então, você que está com ressecamento já, pode tomar, fazer a ingestão, sim, do Lang Lang, 2 vezes ao dia, que vai te ajudar demais. E o gerânio também é um óleo afrodisíaco. Mas falou também do Whisper, né? Eu uso muito, é o meu perfume natural. Gosto de passar ao redor dos seios, atrás do joelho, na virilha, pulso, nuca, ele vai se adaptar ao seu corpo, então cada pessoa ele fica com uma fragrância diferente, é um blend de flores. E já vou deixar uma dica aqui para vocês. Todos os óleos que são extraídos das flores, eles vão ter sim uma ação hormonal. Então, abusem desses óleos, jasmim, gerânio, ilang-ilang, salve esclareia, tá? São óleos assim que tenha certeza que vai fazer o quê? A homeostase. Vocês aprenderam hoje que óleo não produz hormônio, viu, gente? Não produz, e sim ele vai estimular e vai fazer o quê? O equilíbrio. O que você precisa ali, o que está faltando, o que está desregulado, ele vai ajudar a regular. Ok? Então, agora a gente vai falar sobre climatério. Você, que nem eu, né, que está saindo da adolescência, já entrando aí numa menopausa. E eu quero trazer aqui uma convidada muito especial para compartilhar com vocês a experiência dela. Então, Janaína Araújo é com você. Boa noite, pessoal. Eu sou Janaína, sou casada, mãe, empreendedora no ramo da construção civil e da saúde e do bem-estar, né, da terra. E também trabalho como terapeuta holística, né? Do ano passado para cá, eu passei a dizer que as mulheres só sabem o que é ou descobrem o que é estar, né, no climatério quando já está dentro dele. E eu fui uma delas. Como eu falei no ano passado, eu comecei a sentir uma fadiga estranha, que não passava com nenhum tipo de descanso. Meu humor começou a oscilar entre um choro e um silêncio. Eu achei até que, será que isso tem a ver com o meu inferno astral? Tô véspera do meu aniversário, uma mudança de ciclo. Será que é só estresse? Mas depois eu percebi que era algo um pouco maior, né? Não era só estresse. Era um problema emocional maior. Achei que já estivesse entrando em depressão. Mas, na verdade, era outra coisa. Eu estava entrando, na verdade, no climatério. E ninguém tinha me avisado. Eu fui a médicos, eu fiz exames, porque a fadiga que eu tive, gente, foi muito severa. Até dengue, uma médica desconfiou que eu estava. Meus exames devem todos ok, minhas taxas estavam todas normais, minhas taxas hormonais todas normais, né, dentro do, né, normal. E após isso, não houve nenhum alerta, nenhuma conversa, ninguém me orientou que eu estava, né, no climatério. E aí eu continuei convivendo, né, com esses sintomas que para mim não faziam sentido, que estavam me atrapalhando toda a minha rotina. Até que esses sintomas fizeram sentido quando eu passei a ter um sono noturno. Parecia ser uma febre. Aí foi que minha ficha caiu, a minha lâmpada acendeu. Porque, como eu sou friorenta, sempre dormindo com ar-condicionado, não tinha sentido de noite acordar tendo que me descobrir porque eu estava com um certo suor. E isso aí, né, eu entendi que eu estava no climatério. Eu já sabia que climatério, às vezes, podem aparecer até 10 anos antes, né? A maioria das pessoas não sabem disso. E aí eu comecei a usar justamente esse olhinho, o Clare Calme,
né? Que é conhecido como um blend mensal feminino. E eu digo que ele me equilibrou. Ele é mais do que um apoio físico. Ele é fundamental para as mulheres que estão na TPM, no climatério e na menopausa. Eu comecei a usar ele diariamente na região do baixo ventre, né? Na região aqui do nosso chakra sacral. E em poucos dias eu fui sentindo de volta o meu eixo. Eu quero até deixar claro aqui que teve um período que eu esqueci de usar, né? Os meus sintomas voltaram, e aí com 2, 3 dias de uso, né? Consigo voltar novamente ao eixo. E assim, não foi só o humor que estabilizou, foi a irritabilidade, o suor noturno, tudo desapareceu, né? Eu passei a sentir mais presença, mais conexão, mais conectada, né? Me senti mais inteira. E esse é meu depoimento aqui hoje sobre o climatério. O nosso corpo, ele começa a gritar, né, aos poucos, e a gente geralmente demora a entender essa linguagem. E ninguém nos prepara para esse momento, né? Muitas de nós passamos por ele porque é normal sofrer, ficar mais triste, mais irritada, mais impaciente com sono noturno, com suor noturno, que é só aguentar que faz parte. Mas não precisa ser assim. Existem recursos naturais que apoiam, acolhem e transformam esse processo. A informação e o cuidado pode mudar tudo. E experimentem, tá? Experimentem. É esse o depoimento, bem curtinho. Sensacional. Sensacional. Gente, eu amo o Claricalme. Inclusive, eu vou sortear ele para quem ficar até o final, tá bom? Quem aí quer ganhar o Claricalme? Jana, muito obrigada pela sua contribuição. E é muito interessante você falar que ninguém lhe avisou. E você está avisando aqui, né? Então, se você está ali, lógico que tem pessoas que antecedem esse período, mas 40 anos em diante, você acha que é a partir daí ou antes disso, Jana, pode A partir acontecer? daí, tem gente até que com menos, tá? Com menos. E assim, eu falo que ninguém me avisou porque eu estive com ginecologista, eu estive com endocrinologista, tá? E assim, uma até falou assim, não, sua menopausa não vai ser por agora, sua menopausa vai ser daqui a uns 2 anos, Olha aí. né? Mas não falou, você tá no climatério, né? E é normal, às vezes, ter esses sintomas, né? É, então, fica aí a dica, porque a gente acha que tá com problema, né? Eu achei que eu tô entrando em depressão, né? E Sim, achei que eu tô com algum problema de falta de ferro, porque minha fadiga era estúpida, estúpida. sim. Ótimo. Mas esse olhinho, eu usei outras coisas também, gente, tá? Esse olhinho resolveu todos os meus sintomas, tá? Eu tirei os Sensacional. outros, eu tirei outros blends que eu fiz. Mantendo esse aqui, eu consigo, né, me manter, como eu falei, no eixo, tá? É isso. Ótimo. Jana, muito obrigada. Então, pega a dica da Jana. Se você está se sentindo prostrada, fadigada, triste, sem energia, tenha certeza que o Claricalme ele vai te ajudar. Na verdade, gente, o Claricalme eu acho que vocês vão concordar comigo. Ele ajuda em todas as fases, né? Desde o adolescente que foi menstruada, você que está entrando ali no climatério, quem já está com menopausa, que sofre com os fogachos da menopausa, ele também é excelente, é muito essencial. Jana, muito obrigada. Eu vou trazer mais uma convidada aqui que ela é enfermeira e ela vai contribuir com a gente sobre mioma e endometriose. Lília, querida, você está aqui com a gente? Gente, Lília é mãe, tem 2 bebês pequenos, ainda dá de mamar e ela tirou esse tempo aqui para compartilhar um pouco do que ela conhece, um pouco não, muito do que ela sabe. Eu confio muito também nela. Todas as pessoas que eu trouxe aqui, a Mai, a Janaína, são pessoas que eu tenho muita confiança, então vocês podem anotar e fazer uso que vocês vão ter resultado. Eu garanto, viu? Lília, é com você. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Eu sou Lília, né? Muitas aqui já me conhecem. Sou enfermeira, sou mãe, sou esposa. Trabalho há um bom tempo com estética, né? E alio também os óleos essenciais aos meus atendimentos de estética, né? Atualmente eu estou mais paradinha até por conta da bebê,
mas minha entrada aqui no mundo da aromaterapia foi justamente para a utilização em casa, né? Com os meus filhos, comigo, para umas crises de rinite, sinusite que eu tinha, e por aí foi. E em relação aos óleos que a gente está falando hoje, um dos que eu mais utilizei foi o gerânio, né? Ele é questão de amor e ódio aí. Tem gente que ama, eu mesmo amo, mas tem pessoas que odeiam. E a aromaterapia, ela tem que ser uma forma agradável de você dar um suporte para a sua saúde, seja em que âmbito for, emocional, físico, gástrico, né, dores e por aí vai. Então, se por acaso aquele óleo não te agradou olfativamente, existem aí outras opções, às vezes para cada questão existem 5, 6 óleos para tratar aquela questão principal que a gente, né, às vezes aborda, que você pode diversificar. Então, no caso do gerânio, que é um dos que está envolvido aqui nos óleos femininos, tem essa questão, né? Que umas pessoas amam e outras rejeitam totalmente. Para mim, falam muito que assim, o óleo que a gente geralmente não gosta é aquele que a gente mais precisa, né? Então, às vezes tem alguma questão emocional envolvida. Para mim, foi muito o ylang-ylang. O ylang-ylang é um óleo afrodisíaco, mas é um óleo que trabalha a autoconfiança, é um óleo da liberdade, e eu tinha muita questão. Atualmente, eu estou mais passiva com ele, né? Já utilizo em alguns blends, já passo ali na sola dos pés, boto no difusor, mas ainda não uso ele diretamente, porque é um óleo que eu ainda rejeito um pouquinho, mas ele é excelente, tem qualidades excelentes. Eu não vou estender muito nas questões mais aprofundadas, até porque Maísa falou bastante aí sobre os artigos científicos e tal, eu até selecionei algumas coisas aqui a nível mesmo de conhecimento mais científico, mas assim, em relação ao que a gente vai tratar aqui hoje de mioma e endometriose, né? O mioma, eles são tumores benignos, eu fiz algumas anotações aqui só para a gente seguir uma linha de raciocínio, tá? Então, são tumores benignos que se desenvolvem no útero. Então, geralmente, ele é mais comum ali entre 30 a 50 anos de idade. As causas dele podem ser fatores genéticos, excesso do estrogênio. O estrogênio e a progesterona são 2 hormônios ali principais de toda a nossa fase reprodutiva. E o estrogênio pode ser uma das causas do mioma, inclusive. O estilo de vida da gente, com alimentação inflamatória, com estresse, a própria obesidade, que a gente já sabe que ocasiona vários desequilíbrios, né, no nosso organismo, por conta de inflamações, desregulação de taxas hormonais e por aí vai. E os sintomas do mioma geralmente são sangramento, né, excessivo, intenso, dor pélvica, a distensão abdominal, que normalmente, se ele crescer, acaba distendendo também a região abdominal, ali, baixo ventre, principalmente, e as dificuldades para engravidar, certo? O tratamento convencional deles, o tratamento convencional consiste em terapias hormonais, anti-inflamatórios, até para amenizar as questões de dores, e os tratamentos cirúrgicos, né, com a retirada do mioma, ou até mesmo a esterectomia, que é a retirada do útero por completo. Então, vai depender muito de caso a caso. O mioma, ele pode estar na parte interna ali do útero, pode estar na parede, na parte ali entre a parte interna e externa, né, naquele meio, e pode também estar na parte externa, mas normalmente ele está fixado no útero, tá certo? E os efeitos colaterais trazidos por conta desses tratamentos, né, alopáticos, que é os tratamentos vindo de medicações de farmácia, ou até mesmo os tratamentos cirúrgicos. São os hormonais, como ganho de peso, alterações de humor, as náuseas por conta das medicações hormonais. Pode ser também os efeitos colaterais cirúrgicos, que são o risco com anestesia, né, com a própria cirurgia, o tempo da recuperação, possíveis inflamações, aderências e por aí vai. E aí eu vou falar logo um pouquinho também sobre endometriose, porque depois eu vou falar sobre os óleos essenciais para os 2 casos, inclusive até ovários policísticos também, que as meninas já abordaram aí. Na endometriose, já é diferente, ela é uma doença inflamatória, certo? Em geral, o tecido do endométrio ali, ele cresce de forma desordenada para fora do útero, ele não fica condicionado só ali à cavidade do útero, ele acaba crescendo também para fora do útero.
E as causas dele são a menstruação retrógrada, que é quando, em vez do fluxo descer da forma normal, né, para ele descer para fora da cavidade uterina, ele volta pela tuba uterina, e aí pode acometer ali o intestino, a bexiga, toda a cavidade abdominal. Onde esse sangue retorna, podem fazer focos de inflamação, certo? Os fatores imunológicos também estão associados à genética e o próprio desequilíbrio hormonal. E esses sintomas vai ser, né, cólicas intensas, a dor durante a relação sexual, fadiga intensa e problemas intestinais e urinários ocasionados por essas inflamações, além também de infertilidade, certo? Eu tenho uma amiga, não sei se ela está na sala, porque ela estava trabalhando nesse horário, mas ela tinha uma questão com a endometriose, precisou passar por um processo cirúrgico e foi uma briga na época com o plano de saúde para ver se liberava um tipo de cirurgia que era laparoscópica e tal, porque senão, se fosse a cirurgia normal, aberta e tudo, ela possivelmente ia ter que usar uma bolsa de colostomia, porque comprometeu o intestino dela, uma parte do intestino, o sangue que retornou fez uma inflamação, comprometeu uma parte do intestino dela. Então, assim, é uma questão bem séria, né, referente a isso, que necessita de uma atenção, necessita de um tratamento, e os óleos essenciais, eles vão vir como suporte, tá? Para esses tratamentos. Se é necessário passar por um tipo de tratamento, seja ele hormonal, seja cirúrgico, o médico vai te orientar. Mas os óleos essenciais, ele vai servir ali como um suporte, até para amenizar as cargas tóxicas de todas essas medicações, né? O tratamento da endometriose, inclusive, ela é voltada também para terapias hormonais, para o anticoncepcional, e também os cirúrgicos, né? Que é para remoção desses focos de inflamação. E também tem os tratamentos com anti-inflamatórios e analgésicos, por conta mesmo dessa inflamação de gerar bastante dor. Os efeitos colaterais são basicamente os mesmos do mioma, né, que vai ter efeitos até semelhantes com a da menopausa, né, com alteração de humor, com falta de libido, inclusive com a osteoporose a longo prazo. A utilização das terapias hormonais a longo prazo, ela pode causar osteoporose por conta dessa regulação mesmo hormonal que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, um dos óleos que a gente faz utilização para fazer essa regulação hormonal, como as meninas já falaram aí, é o Salve Esclareia, tá? Que é o Claricege que a gente tem. A gente tem o gerânio, eles são... a gente fala que eles são... estrogênio-like, né? São estrogênios suaves, faz o nosso corpo produzir ali o estrogênio para poder equilibrar, né, o nosso sistema hormonal. Aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles, mas as meninas já falaram aí, em relação ao gerânio, ele, inclusive, é um excelente ansiolítico, ele melhora a qualidade do sono, ajuda nas questões, inclusive, de pele. Se você quer se livrar de cargas tóxicas, você pode substituir, inclusive, no seu desodorante natural, que mais? Pode substituir pode fazer um escalda-pés, isso tudo vai gerar um efeito sistêmico, tá certo? O gerânio, inclusive tem Eli, tá aqui na sala, Eliana, ela começou a utilizar o gerânio e o Claricege por conta da endometriose, e aí depois ela relatou, poxa, eu tô dormindo melhor. Justamente porque, com a regulação hormonal, o seu corpo entra em homeostase. A homeostase é o quê? O equilíbrio, né, do sistema, o equilíbrio de todo o seu organismo. Entra em equilíbrio. O próprio gerânio, ele gera essa questão de acalmar a ansiedade e vai lhe trazer uma qualidade melhor de sono. Temos também o ylang-ylang, o frankincense é excelente para renovação celular, então vai ser um óleo excelente para utilizar nessas questões, seja de endometriose, seja do mioma. O copaíba, potente anti-inflamatório, né? Hoje a gente tem bastante estudo sobre todos esses óleos que eu estou trazendo, foi porque teve algum estudo relacionado com ele, e aí eu trouxe para cá, alguma literatura falando. Então, assim, sempre eu digo, não é nada da minha cabeça, não. É voltado mesmo para estudos, seja ele em livros, seja ele em estudos científicos, publicados aí nas plataformas, né? PubMed, Cielo, Google Acadêmico e por aí vai. Já, gente, o Claricalme, que foi um dos óleos também que eu utilizei muito, agora depois da minha gestação de Maitê, porque assim, eu nunca tive um fluxo
menstrual muito grande, muito forte, sempre foi um fluxo médio a baixo. Mas depois da gestação dela, além de ter ficado um pouco desregulado, começou a ter um fluxo muito intenso. Então, eu disse assim, eu tinha ganhado em uma das campanhas aí, né, o Claro e Calma, eu disse, eu vou usar para ver como é que vai ser. E assim, foi surpreendente, porque reduziu muito o fluxo sanguíneo, né, ali da menstruação, além de que reduziu muito a cólica, eu praticamente não tive cólica. Fui para o cruzeiro, levei ele, então tudo eu passava, era meu perfume ali. Dentro do Claro e Calme, ele já tem a salves clareia, ele já tem a lavanda, já tem a camomila romana, a bergamota, que é excelente também ansiolítico. Tem estudos falando sobre a bergamota e sobre a salves clareia, com redução do cortisol e redução dos níveis de hormônio da tireoide, o TSH. Então, se vocês quiserem qualquer coisa, eu mando aí, né, no grupo, mando para vocês, para quem quiser, só me pedir, Coloca eu no mando. grupo depois, Li, os estudos, certo? Pronto, vou mandar sim. E aqui dentro já tem todos esses já prontinhos já para uso. O ilang-ilang, palma rosa, o cedro, a erva doce. Aí também o que aconteceu? Quando eu tive Maitê, por ela ter sido prematura, demorou muito do meu leite descer. E aí eu fiquei com baixa produção, ela já estava entrando com a fórmula e tal. Então, o que foi que eu fiz? Peguei e fiz um mix para poder fazer a utilização para aumento da produção de leite. Eu utilizei o fennel, que é erva doce, utilizei o gerânio, utilizei o claricege. Então, assim, fiz um mix justamente para ajudar, né? Me dar um suporte nisso para produzir. Então, assim, não precisa entrar com medicações para poder melhorar essas questões, para me dar o suporte nessas questões, né? Então, dentro desse daqui, que é o Claro e Calme, já tem todos esses que a gente citou aqui, excelente para todas essas questões, tá certo? Inclusive, é um óleo mesmo do feminino, que vai trazer clareza para você, que vai fazer você definir os seus papéis ali. A gente tem, há um bom tempo, a gente traz, né, uma questão de ser aquela mulher guerreira, a síndrome da mulher guerreira, a gente tem que dar conta de tudo. E muitas vezes a gente se sente culpada, né, por não dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser empreendedora, de ser mulher, da nossa própria individualidade. E esses óleos, ele vem trazer isso. O feminino, ele vem trazer a confiança, a autoconfiança, vem trazer a questão de conquista. Na psicoaromaterapia, eles vêm trazendo essas questões, né, de você conquistar. São óleos que são chamados de afrodisíacos, né, são vindo de flores, e eles também servem para a gente atrair, para a gente conquistar coisa boa, para a gente conquistar o mundo, abre nossos olhos para isso. Então, eles vão tratar ali tanto da parte emocional, comportamental, da nossa parte física. A gente tem alguns protocolos, podemos passar aí para vocês, normalmente, para essas questões de mioma e endometriose. O que é que eu recomendo? A utilização ou do Claricege, já vem pronto para você utilizar, passa ali no baixo ventre, no umbigo, na sola dos pés, tá certo? São áreas de ótimas absorções, áreas de reflexo, que têm uma ótima absorção para o organismo. Se for fazer um mix, tem o ilang-ilang, tem o gerânio, tem o Claricege, uma gota de cada para 5 ml de óleo de coco ou um óleo vegetal puro ou um creme neutro. Pinga ali, passa também, faz uma massagem suave ali no seu baixo ventre, na parte da lombar, tá? Vai dar um excelente suporte. Passa na sola dos pés. Então, isso tudo vai te trazer um suporte muito bom, benefícios para a sua saúde. O gerânio, esses que a gente falou aqui, eles não vão poder ser usados por gestantes ou quem está fazendo tratamento hormonal para engravidar, tá? Porque quem vai fazer tratamento, por exemplo, a FIV, né, que é a fertilização in vitro, você já está fazendo todo um acompanhamento para seus hormônios ficarem todos certinhos para poder engravidar. Mas para quem não está fazendo nenhum tipo de tratamento para engravidar, mas quer muito engravidar, eles são óleos excelentes para aumentar a fertilidade, certo? Então, você que está precisando, até em questão emocional também, né? Equilíbrio emocional e aumentar a sua fertilidade, pode utilizar esses óleos também, tá certo? A concentração sempre a gente deixa ali entre 1 a 3% para um uso mais prolongado. Inclusive, eu peguei um estudo falando sobre a interação do gerânio com o anticoncepcional, que ele faz inibição do anticoncepcional a longo prazo. Mas o que é longo prazo? Você usar ele sem pausa por 6 meses ou mais.
Mas se você fizer um protocolo ali de uso, de 1 mês, 2 meses, faz uma pausa, depois volta a usar, ele não vai trazer problema nenhum, tá? Isso é de literatura, de estudos mesmo. Então, gente, tinha mais coisas, se a gente pudesse, ficava aqui várias horas falando de cada óleo, mas essa foi também minha participação aqui com esses principais óleos e com essas questões, né, do mioma e da endometriose. Qualquer dúvida, você pergunta a gente passa um protocolo individualizado para cada pessoa, tá bom? E Vivi vai dar continuidade aí. Muito Beijo! bom, show de bola, Lília. Muito obrigada. Então, o que é que eu aprendi aqui com Lília? Que você pode fazer uso contínuo, uma proporção ali de 3%, né? Então, uma dosagem mínima, bem diluído. Outra dica que eu dou para vocês é o uso aromático. Tem estudo científico do Neroli. O uso aromático, as mulheres usaram, gente, por 5 dias apenas aromaticamente durante 5 minutos por dia e melhorou a questão tanto do libido, como da menopausa, quanto dos calores. Então, o uso aromático e o óleo essencial, essencial bem diluído, vocês podem usar sempre. Então, por exemplo, Clare Calme, eu uso sempre, eu não deixo de usar nunca. Eu uso todos os dias o Clare Calme, tá? Então, não tem nenhum tipo de problema, não vai trazer toxicidade para o seu fígado, para o seu rim. Pior que a gente usa todo dia, o desodorante que você usa cheio de alumínio, é aquele perfume sintético que você usa. Falar em perfume, né? O meu tá chegando. A Doterra lançou agora, gente, perfume natural, 100% natural, sem nenhum sintético. Isso é sensacional. Então, mulheres, vamos começar a fazer essas substituições, diminuindo a toxicidade, principalmente aquelas mulheres que querem engravidar, que tá aí com a fertilidade comprometida por tanta coisa que usa diariamente, shampoo, condicionador, tudo isso, gente, faz mal para a nossa saúde e causa o que a Lília falou, acho que foi a Lília, foi a Jana, não sei, ou a Mai, disruptores endócrinos, tá? Esse e-book aqui todo mundo vai ganhar, mas para ganhar vocês precisam marcar a gente lá no Instagram. Tira uma foto aí, dá um print, vai lá no Instagram e marca a Lília, eu botei já no chat aí o Instagram dela, a Janaína, a Maísa e me marca, né? Vou agradecer muito se vocês me marcarem. Se eu puder compartilhar ali, eu vou estar compartilhando. Então, a gente já está chegando ao final, vou fazer o sorteio. O e-book que vocês vão receber, o e-book aqui está falando, gente, dos óleos que vocês precisam usar. Ah, eu tenho que usar todos, por exemplo, aqui, óleos essenciais e a libido feminina. Eu citei Lang Lang, Salves Clarea, Jasmine, o Passion e o Isper. Você precisa de todos eles? Deixa eu falar para você, se você tiver um desses aqui, já vai te ajudar muito. E você pode fazer blends também com esses, tá? Então, se você tem dois dele aí, ó, em casa, você pode fazer uma misturinha ali de 3 gotinhas de cada, completa com 10 ml de óleo de coco e faz uso dos principais pontos. Quais são os pontos, viu, gente? Pega a dica. Atrás do joelho é um ponto importante. Na virilha, ao redor dos seios, sem falar que você vai ficar cheiroso o dia inteiro. Pulso, nuca, são esses pontos assim que vai funcionar muito rapidamente, tá certo? Vivi, posso ingerir? Pode também. Eu sou aquela pessoa super fã da ingestão, tá? Então, o que eu posso ingerir, o que eu consigo ingerir, o que eu gosto ali, eu prefiro fazer a ingestão, porque vocês sabem que o uso tópico, nosso corpo absorve, gente, ali uns 15% só do óleo, tá? E detalhe, se tiver diluído com óleo de coco, se tiver só o óleo essencial puro, o nosso corpo vai absorver uns 5% do óleo. Então, de uma certa forma, você vai desperdiçar o óleo essencial. Mas é seguro o uso e você pode usar por mais vezes. Diferente da ingestão, que vai ter vezes que você vai precisar fazer pausas terapêuticas. Usa por 7 dias, descansa mais 7 ou mais 3 dias e volta a usar, tá certo? Então, tá aqui as receitinhas, passando aqui rapidamente para vocês. E eu queria falar de um óleo que ninguém citou, mas que é vida. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se você está se sentindo cansada, prostrada, triste, com a libido baixa, sem vontade de fazer absolutamente nada, já usou todos os óleos e não resolveu, experimente usar manjerona sublingual. Toma uma gota de manjerona sublingual a cada 4 horas, tá, gente? É o Básio, né? E eu vou te falar, no terceiro dia, na verdade, tem pessoas que eu faço protocolo e falam para mim que 4, 5 horas depois já está de outra forma, mas eu garanto O que no. beijo é um manjericão, Vi. Oi? Ah, desculpe, Manjericão. é manjericão, é manjerona que eu tô falando mesmo. Ah, tá. Obrigada, Lio. Manjerona, tá, gente?
Manjericão também é muito bom. Eu também uso, mas aqui eu estou citando a manjerona. Mas se você não tiver manjerona, pode experimentar manjericão. Entre o terceiro e o quinto dia, você já é outra pessoa. Eu garanto isso aqui para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, se repete aqui a Salves Clareia e o Clare Calma. Então, se você me perguntar, Vivi, me dê aqui um protocolo de dois óleos essenciais, seria Salves Clareia e o Clare Calma, para você ter sempre, tá bom? Cólicas menstruais, eu trouxe aqui uma dica de você usar o Aroma Touch, que ninguém citou, mas é um óleo para massagem. Você pode passar aqui no abdômen, no baixo ventre, ou a nossa pomada Deep Blue Stick, que é o nosso roll-on, né? Por que o stick? Porque tem copaíba. Então, analgésico, anti-inflamatório. Se você tá ali com dor, experimenta, gente, esse roll-on. Ele é incrível para dores. Eu acho que ele é mais potente do que a própria pomada, que eu sei que todo mundo ama. Mas o Deep Blue Stick, que já vem com a copaíba, né, na composição dele, ele tem uma ação assim muito rápida. Mas não se preocupem, que quem marcar a gente lá no Instagram, eu vou mandar esse e-bookzinho aqui. Menopausa a gente já falou. Candidíase, tá, gente? Faltou candidíase. Eu também sofria muito com candidíase desde adolescente, né? A candidíase. Geralmente, a minha tinha muita coceira, né? Tem pessoas que saem tipo como se fosse uma nata de leite, né? E é uma infecção, é um fungo e várias causas, né? Podem trazer você para esse quadro. Excesso de antibiótico, imunidade lá embaixo, né? Que mais? Um fungo mesmo. A minha ginecologista ela não sabia o que falar para mim. Ela dizia: Ah, acho que você tem um fungo no intestino. Imagine, quase 20 anos sofrendo com candidíase, gente. Quase 20 anos, recorrente, antes da menstruação. Então, os óleos essenciais que eu coloquei aqui no protocolo para vocês funcionam e muito, tá? E você deve ter em casa, que é melaleuca e copaíba. Melaleuca e copaíba são dois óleos essenciais mesmo para quem está sofrendo com candidíase. Tá aqui o protocolo, eu vou mandar para vocês. E a lavanda também para quem sofre com coceira, tá? Se a sua coça, tem gente que não coça, a lavanda é aquele óleo que vai ajudar a eliminar. E aí, eu quero falar para vocês das cápsulas, tá? Eu não vivo sem as cápsulas, que eu tomo tanto óleo que agora que a Terra tem cápsula, eu agradeço, né? Então, é, são três cápsulas que fazem toda a diferença na sua saúde para quem está sofrendo, ou até com gardnerela. A candidíase, gente, geralmente não tem cheiro, é um fungo. A gardnerela é uma bactéria, geralmente fica aquele mau cheiro, aquele cheiro de peixe podre, sabe? E algumas mulheres, elas são acometidas com recorrência. Não, independente de ser a candidíase ou a gardnerela, você vai fazer a ingestão de On-Guard, que é o nosso mix da imunidade. A gente vai cuidar da sua imunidade. Se sua causa é questão da imunidade, a gente já vai estar tratando. DDR Prime, que é o nosso reparador celular. E Triase, que é a nossa cápsula para alergia. Gente, uma cápsula 3 vezes ao dia, eu garanto para vocês. Nos 7 primeiros dias, você vai sentir um incômodo maior, pode coçar muito mais, você vai achar que piorou. Não é isso, tá? Realmente é como se você estivesse piorando para melhorar. Mas no 12º dia ali, 15º dia, tenha certeza que aquele incômodo que você tinha da candidíase vai desaparecer. Escuta o que eu estou falando para vocês. Eu tenho um grupo de mais de 100 mulheres que eu acompanho. Tem gente que já fez cirurgia, já tirou o útero, não tem mais relação sexual com o parceiro, vive irritada, sofre muito, né? Coça, tá sempre ali com a vagina machucada. Mas as cápsulas de On Guard, DDR Prime e Triase vai ser a solução para vocês. Além de pingar ali uma gotinha de copaíba na calcinha quando você sai de manhã. Você pode fazer um roll-on também com copaíba, lavanda e melaleuca que está passando no fundo da calcinha ou passando na vagina mesmo. E além disso, vai contribuir para outros fatores, infecção urinária, que muitas das vezes tem pessoas que têm candidíase e têm infecção urinária recorrente. Então, gente, a gente já vai combater isso aí. Corrimentos também, você vai ficar que nem uma criança, sua calcinha vai sair limpinha e eu posso garantir para vocês. Mioma, a gente já E falou. rapidinho, você falou de candidíase aí agora. Peguei até um estudo hoje falando sobre o eucalipto para associar Sensacional. ao protocolo da candidíase, né? Usando ele como o óleo principal, você pode botar ali em 30 ml, por exemplo, do
do sabonete, né? Que você vai fazer a utilização para fazer sua higiene íntima. Então, um sabonete neutro ou um próprio com pH equilibrado para a região vaginal. Então, você pode colocar o eucalipto, a melaleuca, lavanda e o gerânio. Então, você óleos excelentes para também controle. Ou pode usar Sensacional. também num blend com óleo e passar na região por fora mesmo, sabe? Ótimo, excelente, gente. Olha essa dica que Lilia trouxe aqui. Você vai fazer o seu sabonete íntimo. Que outra dica? Aqui para você, aqui pra gente, tá? Aquele Dermacide, gente, pelo amor de Deus, eu usei muito, eu sofria demais com coceira. Então vamos evitar esses sabonetes íntimos com pH que vai desregular. Tem um sabonete líquido de Castela que vocês compram facilmente em casa de produtos naturais, tá? Então busque usar ele. E você vai poder usar também na pele, tá? Não só ali como sabonete íntimo na vagina, mas também na pele, no rosto. E vai ser assim sensacional, tá? Eu trouxe aqui para vocês os valores dos óleos, tá? Se você está aqui como convidada, saiba que você pode comprar os óleos direto da Doterra com desconto, pelo mesmo preço que a gente. Então, você vai falar com a pessoa que te convidou, que você precisa de tal produto. Se você quiser comprar um único produto na Doterra, ela já vai mandar o link dela para você. E você vai comprar direto da empresa, direto da fábrica, que nem a gente compra, com desconto. Você também tem a opção de comprar os kits, que nós temos vários kits, mas hoje especificamente eu trouxe os óleos para a saúde feminina e os principais óleos que eu acho que vai fazer toda a diferença na sua saúde. Eu quis citar esses, mas se vocês quiserem usar o gerânio, porque essa aula não foi nada combinada, viu, gente? Eu não combinei aqui qual óleo o Lili ia falar, qual óleo a Janaína ia falar, não foi nada combinado. E por incrível que pareça, todo mundo falou do Claro e Calme, vai ser o óleo que eu vou sortear, tá? E Ouvi. falou-se muito do gerânio, que é um óleo afrodisíaco. Minha mãe disse que quando usa, ela passa na rua, o pessoal buzina, ela é muito paquerada. Ela sempre quer esse óleo. Então, o Vi, kit... Oi, amor, pode falar. rapidinho. Quando você falou sobre a sua médica falando que você estava com fungo no intestino, Sim, é, pode ter uma associação, mas na verdade o intestino é que equilibra a flora, inclusive vaginal. sim. O intestino também é responsável. Então, eu vou deixar uma dica aqui, importantíssima. Para quem tem vaginoses recorrentes, associe Life Shot também. Top, top, Mai. Eu estou E usando hoje, muito até hoje, a gente está ele. de promoção, né? É, 50% de desconto, bom demais. fala aí do Life Shot. Gente, o Life Shot é um suplemento com 8 frutas vermelhas, 3 óleos É. essenciais, frankincense, tangerina e gengibre. Gengibre. E de R$ 203, eu acho que é isso, está por 84 somente até hoje. Então, é um shot maravilhoso que eu tomo em jejum de manhã, eu tomo depois que eu vou na academia, às vezes eu tomo depois do almoço para não ter vontade de comer doce. Mas eu queria que Mai desse uma palhinha sobre esse produto tão revolucionário que a Doterra lançou. Fala aí pra gente, Mai. Então, rapidamente aqui, o Life Shot, na verdade, é uma bebida super antioxidante, né? E a gente realmente trabalha combatendo o nosso organismo, ele trabalha dia a dia combatendo oxidação, né? Inflamação. E aí, essa bebida, ela é a base de frutas vermelhas, como o Vi falou, mas também tem fibras. Por isso que é tão importante no combate da inflamação e também na saúde intestinal, porque se a gente não trata do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, a produção de hormônio vai lá para baixo. Então, a gente tem desordens hormonais, inclusive as que foram citadas aqui a noite inteira. A gente não tem uma saúde vaginal adequada, né? Então, saúde da mulher está totalmente ligada à nutrição e saúde intestinal. Então, se vocês querem investir em um produto que vai revolucionar a saúde de vocês de modo geral, invistam em Life Shot, porque ele vai melhorar absurdamente qualidade e saúde celular, fadiga, ninguém vai ter mais fadiga, não existe mais fadiga para quem toma Life Shot, excesso de picos de glicose, porque, inclusive, a alimentação rica em carboidrato favorece o aparecimento de candidíase, por exemplo, porque o fungo, ele se alimenta de açúcar. Então, se a gente tem uma alimentação rica ou a gente tem um quadro de resistência insulínica,
Também a gente vai ter. Por isso que pacientes diabéticos, eles normalmente têm candidíase de repetição e infecções urinárias recorrentes. Então, o Life Shot ele também vai combater essa questão da absorção e picos, né? Picos de glicemia na nossa corrente sanguínea. Eu acho que já tá bom, né? Vou deixar o resto para o evento do dia Ótimo. 17, viu? Ótimo, isso, dia 17 que se você é de Aracaju, gente, vai ser um dia incrível, esse E se evento não é for, maravilhoso. venha. É, e se Se não não for, for, venha, se venha. É for de dia de Salvador, sábado. região, vocês vão amar o evento, tá? Bom, eu vou sortear o Claricalme geral e as consultoras que estão na sala que trouxeram convidados. Eu quero que coloque aí quem é o seu convidado que está aqui na sala. Se eu não conseguir pegar o nome de todo mundo, já peguei aqui o da Clésio, da Elisângela. A gente vai fazer o seguinte: quem é consultora vai mandar no meu privado ou lá no grupo. Quem você convidou, eu vou fazer um sorteio só com as consultoras, tá? Agora a gente vai fazer geral, tá bom? E vou fazer só com as consultoras, tá bom? E se a consultora que trouxe convidado sair, você fala, tá? Você me avisa para eu fazer outro sorteio, senão não é justo, tá certo? Bom, gente, então o kit bem-estar feminino eu trouxe a Salves Clareia. Ó, a Salves Clareia é um óleo que custa R$ 316. Gente, é caro? Caro é o que não funciona. E é um óleo que vem 300 gotas. Se você tomar ali uma gota por dia, você que está começando agora, começa com uma gota por dia, tá? Na primeira semana. Na segunda, você pode aumentar para duas e fica ali com 2 gotas. Vai durar, gente, mais de 2 meses. 3 meses vai durar uma salva esclareia. Esse preço aqui não tá com desconto. Se você quiser comprar com desconto, você vai falar com a pessoa que te convidou, que ela vai te mandar o link, você vai fazer um cadastro que a gente faz na Shopee, no Mercado Livre, um cadastro simples, tá? E a partir daí, tudo que você quiser comprar, você vai comprar da Doterra e você vai comprar se quiser e quando quiser. A quantidade você que decide, eu preciso só de um óleo. Pede só ele. Eu quero comprar 10 óleos. Você pode comprar 10 óleos. O gostoso é que você ganha cashback. Tudo que você comprar, volta cashback para você trocar por produtos, abater nas suas compras. Então, é um presentão. Você que está aqui hoje, quem te convidou, tenho certeza que se importa com você, porque há 7 anos atrás, quando me convidaram, eu não dei a menor importância, até que um dia eu botei as 2 gotas de lavanda debaixo da língua e nunca mais tomei nenhum remédio para depressão e ansiedade, certo? Se vocês quiserem levar todos esses óleos, de 1.410 sai por 1.065. Acrescenta o Life Shot, que está R$ 84, tá? Não está aqui, mas esse suplemento você precisa usar. Então, mais R$ 84 o Life Short. Gente, vocês podem parcelar em 6 vezes, se a compra for acima de R$ 600, sem juros, ou em 3 vezes, se a sua compra for a partir de R$ 300. Então, aqui fica 6 parcelas de 177 e você vai ter todos os óleos que você precisa para a saúde feminina. No entanto, os óleos eles têm benefícios primários e secundários. Então, por exemplo, Copaíba é um óleo que serve para tudo, gente. É uma questão de Parkinson, Alzheimer, uma questão emocional. É muito bom para quem treina, porque ajuda a você recuperar mais rápido, ali, aumentar a massa magra. Excelente para dores, artrite, artrose, fibromialgia. Então, com o tempo, vocês vão entender a versatilidade dos óleos. Eu botei melaleuca também, que é muito importante para quem sofre com candidíase, mas melaleuca serve para tudo. Uma caspa, uma seborréia, um fungo na unha, né? Quando a gente fala de fungos, bactérias, melaleuca é muito poderoso e eu não pude deixar de colocar o Whisper, que é o nosso perfume natural também afrodisíaco, tá certo, gente? Então, marca a gente lá no Instagram e eu vou fazer o sorteio agora. De 1 a 57, quem vai querer o Clare Calme? Um produto. Quanto que custa o Claricalme, gente? Eu botei aqui, mas já fechei. O Claricalme, ele custa R$ 233. Quem que é o Claricalme? Gente, não saiam mais da sala, não saiam, não voltem mais, porque senão vai dar interferência aqui. Bom, eu vou deixar parar de gravar, tá certo?